E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula do grupo Tutoriais Photoshop, onde hoje eu vou fazer uma boneca diferente. Vamos lá, eu tenho aqui a minha Steampunk Circus Doll, onde ela já foi recortada, ok? Eu vou procurar agora o meu cenário, né? Para que eu venha colocar ela num lugar bem legal, né? Vou botar esse cenário aqui, olha só. Beleza, vamos colocar esse cenário aqui, ok? Ela vai ter uma iluminação. E vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl J nesta boneca. Primeiramente, com a Pen Tool, nós vamos fazer isso aqui, ó. Aliás, antes do Ctrl J, Ctrl clique, e vamos com carimbo retirar essa tatuagem dela aqui, que não tá legal. Então eu vou pegar aqui o carimbo, olha só, e só dar continuidade a essa sombra do braço assim, olha só, beleza. Ctrl D, eu tiro a seleção. Pen Tool, eu vou só selecionar aqui essa parte assim e tirar essa pelanquinha daqui, tá 0,8 pixels, ok, olha só. Feito isso, vamos dar um Ctrl J, guardar de segurança aqui essa modelo, e vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o braço dela, olha só, e vou fazer um círculo aqui assim, mais ou menos. Alt clique, eu quebro esse link da Pen Tool, Ctrl eu controlo aqui e vou fazer o recorte do braço aqui assim, ó. Então eu vou retirar esse braço, certo? Vou retirar esse braço aqui dessa forma. Mark Selection, vou botar 0,5 pixels, ok. Ctrl X, Ctrl V. Beleza, eu já tenho um braço aqui retirado, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o outro braço. Fazer um círculozinho aqui, ó, mais ou menos assim, onde eu vou pegar um pouquinho da roupa aqui, contornar essa parte assim, vou cortar aqui o lacinho, que eu quero que permaneça esse laço, eu não quero recortar ele, eu quero que ele fique, ele vai dar um diferencial na minha imagem, olha só. Então eu vou recortar aqui a parte interna da cintura dela, que eu não recortei no recorte da modelo, né? Vou retirar aqui assim, olha só. Vou pegar aqui o vestido, fazer o contorno, mais ou menos assim, olha só. E vou fechar aqui o braço, só que em vez de ficar fazer o Ctrl X, Ctrl V, eu vou deletar esse braço, tá? Deletar aqui, ok, beleza. O que eu vou fazer agora? Nesse braço aqui, eu vou fazer mais um recorte aqui assim, olha só, fazer uma pequena junta meia circular desta forma aqui, ó. Vou pegar aqui embaixo novamente, Mark Selection, ok, Ctrl X, Ctrl V. Ó, o braço aqui já cortado, tá? Separei em duas partes. O que eu vou fazer agora? Notem que no dedo tem uma manchinha que ficou do cenário, olha só, tem uma manchinha aqui que ficou do cenário. Vou dar um Ctrl clique com o carimbo, eu vou retirar essa manchinha aqui dessa forma, ó. Olha só, retirar desta manchinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar aqui mais ou menos, né? Vou selecionar o Ctrl, segurar o Ctrl, selecionar os dois, Ctrl G, vou botar braço direito. E vou começar a trabalhar esse braço aqui, ó. Vou botar mais ou menos nesta posição aqui, assim, ó. Onde o antebraço aqui vai ficar mais ou menos para cima. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com alguns motores que eu tenho aqui.
botar aqui. E vou atrás de uma pecinha que mais combine lá com a minha doll. Pode ser qualquer coisa. Vamos ver aqui o que eu tenho. Eu gosto muito de usar essa peça aqui, ó. Vamos usar essa peça aqui. Olha só. Que é justamente essa pecinha de junção aqui, ó. Vamos usar aqui a Pen Tool. Fazer aqui uma seleçãozinha assim. Olha só. Faço aqui uma seleção. Mais ou menos assim. Mark Selection, ok. Né? Vou fazer Ctrl C, Ctrl V. Olha só o que eu tenho aqui. Beleza. E vou levar para minha doll. Olha aqui. Pronto. Vou girar aqui. Vou diminuir o tamanho dessa minha pecinha. E vou fazer isso aqui, ó. Por cima do braço. Viro só um pouquinho aqui. E vou colocar como se fosse um eixo, mais ou menos aqui assim, ó. Olha só. Mais ou menos aqui, ó. Boto pra cá assim. Um pouquinho pra fora. Ok. Olha só. Abaixo deste eixo aqui, o que eu vou fazer? Nova layer. Vou botar o nome eixo. Na nova layer Ctrl G, vou botar eixos. Né? E por baixo, o que eu vou fazer? Pen Tool e vou fazer isso aqui, ó. Um pequeno buraco pintado de preto. Mais ou menos assim. Aqui. Mark Selection, ok, 0,2. Olha só. E no eixo eu vou criar uma máscara e vou fazer o seguinte. Olha só. Vou pintar aqui assim. Para dar a entender de que meu eixo está entrando na boneca. Olha só. Mais ou menos assim. Beleza. Fiz o meu primeiro eixo, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo eixo aqui e vou levar para cá, só que por baixo do braço, né? E vou dar um Ctrl T, botão direito vertical. E olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou botar mais ou menos aqui assim. Olha só. Puxar aqui. Botar aqui por baixo, ó. Olha só o que vai acontecer. Ele vai dar a impressão, Ctrl T, botão direito, o Warp, ele vai dar a impressão de que é um pedaço do braço da minha boneca. Então com o Warp eu ajeito aqui bonitinho, ó. Olha só. Vou botar esse braço por baixo da modelo, né, para ficar um efeito melhor. Olha só. Vou pegar o braço aqui, o eixo, e vou dar um Ctrl T e vou ajustar. Olha só aqui assim, para ficar certinho o braço da modelo. Ok. Vou botar um pouquinho mais para baixo esse eixo aqui. Vamos lá, tá mais um pouquinho para baixo assim o braço. Ok, vejam só. Feito isso, bom, ajustado aqui o braço, o que eu vou fazer? Vamos lá, eu vou atrás de uma peça que complete a minha doll. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar um pedaço de motor mais velho, aqui assim, e vou pegar um pedaço qualquer. Esse não, deixa eu pegar outro aqui.
Deixa eu ver se eu tenho alguma parte legal aqui de coisa mais antiga que funcione maneiro. Vamos lá. Eu acho que aquele mesmo a gente pode dar um jeito. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Não, eu vou botar um fio lá, é melhor. Vou pegar aqui outra parte. Deixa eu ver. Vai tu mesmo. Pen Tool e vou selecionar uma parte aqui qualquer, sei lá, essa daqui. Olha só, vou pegar só essa parte aqui de metal, mais ou menos assim. Ok. E vou levar para minha Circus Doll. Olha só. Vou botar aqui assim. Só que eu vou botar por baixo do braço, olha só. Mais ou menos assim. E vou puxar pra cá, ó. Olha só, aqui ele vai dar a impressão de que realmente é o braço dela aqui, ó. Olha só. Assim. Mais ou menos assim. Puxando um pouquinho para cá. Aqui. Ctrl T, botão direito, Warp. E vou ajustar assim. Olha só. Né? Feito isso, vamos ver como é que tá ficando. Eu vou colocar aqui um fundo preto. Olha só como é que tá ficando. Então dá dando a impressão de que realmente é uma boneca. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu peguei esse eixo aqui que eu botei por baixo do braço. Eu vou até botar aqui junção interior braço 1. Vou dar um Ctrl J e vou botar aqui também debaixo do braço, olha só. Então ele vai dar a entender de que você realmente está cuidando de uma boneca. Ctrl T, botão direito, Warp, olha só. Então você puxa aqui e dá um OK. Vejam só como é que está ficando. O que eu vou fazer agora? Daqui a pouco a gente vai trabalhar com os fios. Eu vou pegar toda essa boneca, esse braço aqui, né? Vou pegar aqui o meu braço, vou dar um Ctrl J e vou botar braço esquerdo. Feito isso, vou dar um Ctrl T, botão direito horizontal e vou botar pra cá assim, ó. Vejam que a mão ficou por baixo, então não dá para entender muito que é o mesmo braço, né? Então eu vou pegar essa doll aqui completa, vou dar para um Ctrl G, vou botar doll em inglês é boneca. Vou pegar o cenário aqui e vou salvar na pasta de aulas, né, que a gente tem separado. Vou botar aqui tutoriais, aulas, vou botar Dark Doll. Por que Dark Doll? Porque a gente vai, ou melhor botar assim, Doll in Darkness, ou Doll na escuridão, que a gente vai fazer uma coisa meio sombria com ela aqui. Botei aqui, vou arrastar lá, olha só. Vou botar minha doll aqui certinho, mais ou menos assim, sentada como se ela estivesse num escuro ou algo do tipo. Ok. Feito isso, eu vou começar a trabalhar a questão da iluminação que a gente sempre fez, levels, questão de tonalizar o cenário, enfim. Vamos lá, vou ajustar aqui o levels do cenário e também o levels da minha doll, porque quando eu colocar algum efeito, ela vai estar bem legal lá. Vamos começar agora a trabalhar com fios. Vou abrir aqui, vou abrir o braço direito. Aliás, botei o nome ao contrário. Esse aqui que é o braço direito e esse aqui que é o braço esquerdo. Escrevi errado. Esquerda. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu primeiro eixo aqui, junção 1, ok.
Por cima dessa junção com a Pen Tool, eu vou fazer isso aqui, ó. Vejam só. Vou puxar aqui um fio, né? Vou pegar meu pincel de bordas duras. Tamanho pode ser mais ou menos, sei lá, vamos botar 3 pixels. Pen Tool, Stroke Pad, tira a simulação, bota um brush e dou um OK. Vou botar aqui fios e vou continuar, ó, a puxar os fios aqui, ó. Olha só. Vou continuar. Caso queira, a gente pode até fazer o seguinte. Eu tenho aqui alguns fios. Vou botar aqui o ar. Eu tenho até alguns fios já prontos. A gente pode até utilizar. Então, eu tenho alguns wares aqui já prontos. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, se dá pra gente visualizar. Então, eu tenho esses usuários aqui. Eu posso colocar lá. Vamos lá, vou pegar aqui o primeiro. Eu posso estar utilizando também, não tem problema não. Então a gente vai pegar aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Vou pegar esse vermelho aqui. Vou levar para minha imagem. Olha só. Notem que ele é bem grosso. Então dá para trabalhar tranquilo aí a questão dos fios. Eu vou botar aqui em cima, diminuir aqui o tamanho e vou botar um aqui, ó. Olha só. Vou botar aqui. Vou dar um, puxar aqui um pouquinho, puxa aqui mais assim ao contrário. Ctrl U, Colorize, e vou colorir aqui de uma nova cor, mais ou menos assim. Puxo novamente, Ctrl U, vou colorir de uma nova cor aqui. Ok, pronto, está aqui os nossos fios. Ctrl G, vou botar fios, né? Então vejam só como ficou. Aqui aparece os fiozinhos. Nesses fios eu vou colocar uma máscara com um brush preto. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o brush de bordas suaves aqui assim, que vai dar a entender de que eles estão entrando, ó, no nosso mecanismo aqui da dola. Vou colocar uma layer de ajuste em levels e vou clarear um pouquinho aqui assim. Beleza. Feito isso, eu vou pegar esses fios aqui, ó, seguro o Alt, né, vou colocar os dois aqui, seguro o Alt e puxo, automaticamente eu tenho uma cópia e vou botar por baixo aqui na minha pecinha, olha só. Ué. Ah tá, eu coloquei foi no lado errado. Esse aqui é para esse lado aqui. Olha só, vou botar aqui assim, ok. Agora sim, esse aqui é o braço direito. Esse aqui é o braço esquerdo. Não tinha trocado, mas não ficou. Então eu vou pegar esses fios aqui que nós pegamos aqui, botamos de um lado, e vou fazer o seguinte: com o Alt pressionado eu arrasto aqui para baixo e vou botar aqui assim também, ó. Seguro o Alt, boto pro lado um pouquinho, giro para não ficar igual e vai ficar aqui também, ó. Feito isso, eu vou unir os dois. Vou segurar o Alt para baixo aqui, ó, e vou botar abaixo daquela pecinha ali, ó. Vou dar um Ctrl T, Distort ou Warp aqui, e vou ajustar para que ele fique mais diferente do outro. Ctrl L e vou escurecer para que ele fique mais aparente lá atrás. Beleza, olha só. Feito isso, nós vamos pegar esses fios aqui. Vamos ver aqui os fios. Vou botar aqui
fios cotovelo e seguro o Alt e vou arrastar para o meu braço esquerdo. Olha só, vou botar os fios aqui, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, beleza. Eu vou até botar por trás assim e botar por cima assim, ó. Bota aqui assim mais ou menos, beleza. E vou segurar o Alt e arrastar para cima aqui do eixo, onde eu vou colocar os benditos aqui. Olha só, ajeitar aqui assim. Não, eu vou até pegar outro, porque... Ah tá, foi por isso que deu errado aqui. Eu tô colocando na outra doll, não é na que eu copiei. Foi por isso que deu tão errado. Vamos tirar aqui e vamos terminar lá. Foi por isso que ficou trocado o nome. Então vou pegar aqui os fios, pegar aqui novamente. Tava colocando na que a gente tinha recortado, foi por isso que tava dando um errozinho. Eu tinha mudado o nome e voltou ao normal. Bota aqui, olha só, Ctrl J, Ctrl U, Colorize azul, ok. Diminuo o tamanho aqui um pouquinho e puxo pra cá, ó. Ctrl J, Ctrl U, colocar amarelo e puxo pra cá, assim, olha só, beleza. Aí sim, eu vou colocar aqui Ctrl G, fios esquerdo. Agora sim, eu vou copiar toda a minha doll lá para o cenário. A gente tinha copiado errado, olha só. Olha os fiozinhos aqui. Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Layer de ajuste em levels. Ó, layer de ajuste em levels, assim mais ou menos. Ok. E vamos trabalhar agora as sombras dessa modelo. Por baixo dela, com um brushzinho preto de bordas suaves, nós vamos sutilmente fazer isso aqui, olha só. Ó, colocar uma sombra abaixo da modelo, não tão exorbitante. Aqui onde tem a curva, a sombra um pouco maior. Na canela, na batata aqui não tem muita sombra. Olha só, vou fazer aqui. Vou pegar aqui assim, ó. Erase Tool, vou diminuir aqui a Erase Tool e vou deletar o excesso aqui assim. Olha só, já deu um diferencial na minha imagem, beleza? Esse pezinho dela tá um pouco estranho, nós vamos consertar com o Liquify, foi na hora do recorte, né? Tá como o famoso pé de pato. Então vou ajeitar aqui, olha só, e vou puxar um pouquinho, assim deixar mais cheinho, ok? Olha a diferença, beleza. Tá meio que inchado, né? O pé dela é meio esquisito. Vou botar de novo aqui. Pressão alta essa moça sofre. Assim, olha só, vou diminuir aqui um pouquinho. Ok. Beleza. Vamos lá agora fazer o seguinte, trabalhar com texturas nessa modelo. Mas antes nós vamos dar um Ctrl J, Ctrl U, vamos tirar a saturação dessa boneca, né? Deixar aqui mais ou menos menos 50. E a mesma coisa nós vamos fazer com os braços, Ctrl J, Ctrl E, vamos dar um Ctrl U também nos braços, ó, deixar menos 50, da mesma forma. E juntando os dois, né, nós vamos colocar uma máscara preta na doll e uma máscara preta nos braços. O que nós vamos fazer aqui? Com o brush branco, nós vamos passar, olha só. Então ela vai ficar nos braços
totalmente descolorido, olha só. Passar aqui. Passa aqui também. Olha só. Passa aqui em cima. Vamos ver aqui como é que tá. Aqui só um pouquinho. Olha só. Segurei o Alt e apertei lá na máscara, que ele aparece pra mim, né, toda essa máscara. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os braços aqui, Last Thumbnail, selecionar um, depois o outro. Cadê o outro braço aqui? Assim, vou inverter e na máscara eu vou colocar preto. Ok. A mesma coisa eu vou fazer com o outro braço. Eu vou selecionar um, depois o outro com o Shift pressionado, dou um Alt Delete com branco, inverto a seleção e Alt Delete com preto. Já fiz a minha coloração dos braços. Vou fazer a mesma coisa com a modelo no rosto, né? Vou fazer aqui uma pinturazinha, pinturazinha no rosto. Eu pintei, foi o modelo. Eu tenho que pintar é a máscara. Olha só. Então eu retiro aqui toda essa claridade da minha modelo, deixo ela mais pálida. Ok. Aqui também eu deixo um pouco mais pálida, coloração aqui em volta. Eu já tenho a minha doll praticamente completa. O que eu vou fazer agora? Vou unir as duas aqui. Olha só. Feito isso, nós vamos trabalhar, dar um Ctrl J e vamos trabalhar com texturas. Vou pegar aqui minhas texturas. Eu tenho algumas texturas de ferrugem, algumas texturas legais. Vou botar aqui Rusty. Olha só. E com essa textura eu vou ajustar minha modelo. Olha só. Eu vou dar um clique com o Clip Mask, Alt clique entre as layers, ou o botão direito na layer, Clip Mask. Vou botar aqui no rosto e vou mudar o modo para Multiply. Feito isso, eu vou tirar a saturação dessa layer. Olha só. Tá bem acabadinha ela. Olha só aqui. Máscara. E vou tirar o excesso que eu não quero, que é a parte do cabelo. Assim. Olha só. Mais ou menos assim. Vou botar um pouquinho pra cá, pra dizer que saiu somente do olho dela. E vou dar mais uma limpezazinha na máscara. Beleza. Feito isso, eu vou segurar o Alt, vou arrastar para baixo a layer, vou fazer uma cópia e vou botar aqui na parte do peito dela, né, mais ou menos aqui assim, onde eu quero completo, e vou tirar com a máscara novamente, um brush preto, o excesso ao redor da minha modelo. Eu vou deixar somente na parte do peito aqui. Certo? Vou deixar aqui mais ou menos. Mais ou menos assim. Vou retirar um pouquinho aqui da parte de baixo da roupa e dou um ok. Beleza. Partimos para o braço agora. Eu tenho aqui nos meus braços, olha só.
a textura, vou colocar num grupo aqui, tá? Braços com dessaturação, e vou agora colocar outra textura de ferrugem nos braços, olha só, mais ou menos aqui, diminuir um pouquinho aqui assim, botar em Clipping Mask, né, olha só, e vou fazer o seguinte, vamos botar em modo Multiply, diminuir um pouquinho o fio, olha só, tá bem enferrujado, né? Vou botar aqui assim, e o braço esquerdo é para dentro do grupo também. Vou dessaturar um pouco essa imagem aqui, olha só, deixar um pouco meio de metal, vou botar para cima aqui, olha só, vou girar essa textura, vou aumentar aqui um pouquinho, Ctrl T, botão direito Warp, vou ajustar nela o tamanho real aqui do corpo, olha só, mais ou menos o tamanho aqui da ferrugem, ó. Então ela tá bem acabadinha, olha só. Vou fazer um teste aqui. Eu acho que o Multiply for melhor. Vou botar aqui uma máscara e vou, com essa máscara, limpar algumas partes assim, ó, da roupa, aqui do vestido aqui assim, do pé, ok. Nessa mesma proporção de textura, eu vou colocar algumas texturas de rachado, assim, mais ou menos. Olha só. Mais ou menos aqui assim. Clipping Mask, botão direito Clipping Mask, né? Para linkar essa textura com a única parte da nossa doll. Ctrl U, vou dessaturar isso aqui. Vou colocar em modo Multiply. Vou Soft Light. Olha só, ela tá toda rachada. O que eu vou fazer agora? Levels. Eu vou dar uma clareada nesses levels, ó. Só que tem um porém. Eu vou pegar a minha máscara e vou retirar alguns excessos aqui, ó, mais ou menos da roupa aqui dela, olha só, tirar uns excessos da roupa aqui e do pescoço e do rosto, que eu não quero que fique, olha só, mais ou menos assim. Ela tá bem acabadinha, olha só. Feito isso, nós vamos clarear mais um pouco aqui essa modelo. E aqui nessa layer eu vou tirar um pouquinho de fio. Ctrl M, né? Vou aqui em Imagem Adjustments Curves, vou Ctrl M e vou ajustar para que apareça mais os quebrados assim, olha só. Vou tirar um pouquinho dessa parte aqui que eu não quero e vou deixar o restante. Vejam que a nossa modelo já está bem quebrada. O que nós vamos fazer agora? Trabalhar algumas sombras, né, na modelo aqui. Vou botar aqui assim. E vou fazer isso aqui, ó. Vamos lá, eu vou tirar aqui. E vou fazer na doll por completo. Eu vou colocar aqui uma sombrazinha aqui assim. Vou colocar uma sombra aqui em Clipping Mask. Vou aqui nos braços, ó, braço. Vou selecionar um. Antes de selecionar, vou colocar uma máscara. Vou aqui no braço, Alt Delete, olha só. Vou aqui no outro braço, Alt Delete, já tem a sombra interna. E aí eu vou diminuir a opacidade, olha só. Mais ou menos assim. Beleza.
Eu acho que essa sombra aqui pode ficar até mais sutil, essa textura aqui. Imagem, curvas. Vou dar uma ajustada, mais ou menos assim, olha só. Tá bem acabadinha a nossa doll. Vou salvar essa imagem e vou retirar aqui o excesso, pescoço, cabelo, olha só, mais ou menos assim. O pedacinho do rosto também eu vou tirar. Essa outra textura também eu vou retirar aqui o excesso. Essa aqui também eu vou tirar. Essa aqui eu vou tirar só um pedacinho aqui para não ficar tão estranho. Aqui assim, deixar só de um lado. Temos um ok. Feito isso, nós vamos para a parte um pouco difícil dessa montagem da doll. Nós vamos pegar uma textura de madeira, ok? Olha só. Vou tirar aqui esses fios que eu não preciso mais. Engine não preciso mais. Esse aqui também eu não preciso mais. Eu vou fazer o seguinte, vejam só que legal. Vou pegar um pedaço de madeira aqui. Vou levar para a minha doll. Vou botar aqui e vou fazer isso aqui, ó. Vamos começar a trabalhar com perspectiva. O que eu vou fazer? Ctrl T, botão direito, distort. E vou fazer isso aqui, ó. Vejam só, vou botar aqui. Botar assim e assim. Mais ou menos aqui, dessa forma. Ok? Vou pegar a mesma textura. Vou botar aqui. Eu vou tirar essa doll daqui, que não está interessante, está me atrapalhando. Vamos lá, vou botar aqui. Diminuo aqui o tamanho. Faço uma posiçãozinha aqui mais ou menos. E faço Ctrl T, botão direito, distort novamente. E vou linkar essas duas partes aqui, ó. Olha só, vou botar aqui para baixo. E vou botar aqui para baixo, olha só. Mais ou menos assim. Botar retinho aqui. E aqui vai ficar retinho também. Olha só, fiz meio que um quadro, um retângulo meio 3D. Vou puxar isso aqui também, olha só. Vou diminuir aqui o tamanho. Deixar meio quadrado. Ctrl T, botão direito, distort. Vou fazer isso aqui, ó. Unir essa parte aqui. Unir essa parte aqui. Vou unir essa daqui. Vou unir essa daqui, fazendo um cubo meio que 3D. Vou selecionar isso aqui, dou um Ctrl E, Ctrl G. Vou botar aqui Controle Fios Doll. Ou seja, ele vai ser o controle dos meus fios, tá? Eu vou pegar a Pen Tool e vou só regular aqui assim, essa parte, ó. Vou tirar aqui, vou deletar. Já tenho aqui a minha primeira parte do controle. Vou pegar novamente a madeirinha lá, olha só. E vou fazer isso aqui. Vejam só, vou tirar aqui. Vou girar, tá? Ctrl T, botão direito, distort. E vou fazer isso aqui, ó. Aqui. Aqui assim. Aqui. E aqui. Mais ou menos assim. Olha só. É aquela coisa, quem não tem cão caçar com gato, né? Se você não tem, você constrói. Aqui, beleza. Vou fazer minha segunda parte com a mesma. Notem que eu estou utilizando apenas um pedacinho da minha madeira, olha só. Vou girar aqui. Mais ou menos assim. Vou salvar aqui, né? Porque vai que acontece algum imprevisto. Vou botar esse aqui pra cima aqui da doll, para não ter problema assim, ok?
fica até melhor a questão do contraste. Dou um Ctrl T, botão direito Distort, vou puxar para cá, vou botar até o finalzinho do eixo aqui, ó. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui, assim mais ou menos. Seguro o barra de espaço, gente, vocês movem o palco, tá? Vou botar aqui, olha só, Enter, mais ou menos assim. Vou pegar aqui mais um pedaço, vou diminuir de tamanho, vou posicionar mais ou menos na posição, Ctrl T, botão direito, Distort, e vou colocar um aqui, outro aqui, sempre linkando as pontinhas, ó. É como se fosse um quebra-cabeça. Vou botar aqui Enter. Já fiz a segunda parte da minha pecinha, olha só. Vou pegar isso aqui, arrastar para baixo, eu já tenho a segunda parte do meu Ctrl T, Warp. Vou para cá, se eu quiser, eu posso construir outro, mas eu não vou não. Eu vou utilizar esse aqui mesmo, até porque ele vai ficar no chão, então não vai ter muita diferença não. Então nós vamos botar aqui no chão, mais ou menos assim, olha só. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte: Layer de ajuste em Levels, Clip Mask, vou clarear aqui uma boa parte, porém na própria máscara da layer, dos lados, ó, a gente vai fazer ficar um pouco escuro aqui assim, ó, que é onde a luz está batendo pouco, olha só, dos lados, aqui assim, ó, tira aqui, então vou escurecer mais um pouco, aqui assim, ó, e vou botar outra layer de ajuste em Levels, Clip Mask, a mesma máscara eu vou utilizar, ok. E vou inverter essa máscara, Ctrl I, e vou escurecer a parte de baixo assim. E por baixo dessa madeirinha nós vamos colocar a nossa sombra feita com a Pen Tool. Como? Nós vamos colocar a sombra assim, ó, meia triangular, porque vai dar a impressão de que a sombra está batendo, o negocinho está levantado, olha só. Filtro Blur, Gaussian Blur, ok. Modo Soft Light, já tenho aqui a sombra, onde na própria doll aqui, ó, eu vou colocar uma máscara e com um brushzinho suave eu vou fazer a areia penetrar assim, ó, na minha geringonça aqui assim, para fazer de conta de que isso está enterrado, olha só. Beleza, olha só. Feito isso, eu vou colocar uma layer de ajuste em curvas por cima da minha do controle aqui, em Clip Mask, puxo aqui e aumento aqui, ó, e vou botar outra layer de ajuste em saturação, porque eu vou tirar essa saturação aqui, ok. Feito isso, o que eu vou fazer, Paulo? Eu vou colocar os fios da minha doll. Vou pegar aqui um brush de bordas duras, né? Tamanho mais ou menos, deixa eu botar aqui uma nova layer, deixa eu botar aqui o ajuste. Vou botar do tamanho mais ou menos de 3 pixels, assim. E vou fazer isso aqui, ó. Primeiro aqui, ó. E vou fazer primeiro fiozinho aqui, ó. Fazendo sempre um contorno. Puxando aqui. E vamos contornar a perna dela assim. Stroke pad, ok. Ó. Olha o fiozinho lá. Só que eu vou fazer o seguinte. Agora sim, stroke pad, ok, ó. Fiozinho desceu, exitude, bordas duras. E vou fazer isso aqui, ó. Um pequeno ajuste no fiozinho
Dá a impressão de que ele está descendo, olha só. Vou continuar aqui de baixo, ó. Então, tem uma textura aqui que não tá legal. Deixa eu tirar aqui qual é. É aqui. Máscara. E vou regular aqui assim para não ficar tão estranho assim. Ó. Beleza, vou continuar lá nos meus fios, ó. Fios. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou continuar assim. Aqui pra trás assim. Stroke pad, ok. Opa. Brush 3 pixels e bordas duras. Aqui, ok, ó. Já fiz o meu primeiro fio. E vou fazer ele subindo aqui, ó. Mais ou menos assim. E pegando aqui dentro do interior do meu braço, ó. Olha só. Beleza. Vou fazer o segundo fio aqui, descendo aqui, pegando aqui de lado assim, caindo e pegando até aqui. Ó. Êxito, vou ajustar aqui para ficar mais legal. Assim, ó. E vou pegar o fiozinho aqui, ó, fazer as curvinhas mais ou menos assim até a ponta do meu controle. Ctrl S para salvar. Eu vou pegar esse controle aqui e vou fazer um ajuste aqui assim, ó, que é para ficar mais legal. Vamos lá, 3 pixels, ok. Pen Tool e vou puxar aqui assim, pegando retinho aqui do meu controle. Eu não sei como é que chama isso. E vou pegar assim até o debaixo do pé. Ok, ó. E vou passar por cima assim a perna até aqui atrás assim, ó. Ok. Feito isso, nós vamos colocar uma sombrazinha por baixo, né, de alguns desses fios. A sombrazinha será de bordas suaves, tamanho 6 pixels. Nós vamos fazer isso aqui, ó, aqui assim, 3 pixels é melhor. Ó, aqui assim, diminui-se um pouco a opacidade, ó. Filtro Blur, Gaussian Blur, botar um blurzinho assim, opacidade de 80%, ok. Colocar aqui embaixo também assim, um pouquinho, um pedacinho. Vou colocar aqui embaixo disso aqui assim, ó, diminuir um pouco a opacidade, ok. Deixa eu aqui, né? Deixar só lá mesmo aqui o fiozinho. Tá feito aí nosso ajuste da DOL. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui, eu vou tirar a visualização do cenário, tá? Vou deixar seco. Vou dar um Ctrl Alt Shift E e vou unir todas as camadas da minha DOL. Vou segurar o Shift, vou selecionar tudo, Ctrl G, vou botar DOL base, tá? Vou voltar ao cenário. Vou dar um Ctrl J novamente, Ctrl L e vou aumentar o levels dessa forma, ok? Vou colocar uma máscara de cor preta e com o brush branco eu vou fazer o seguinte, veja só, bordas suaves e vou trabalhar aqui, ó, questão das sombras inferiores da modelo, ó. Embaixo do pé, aqui também. Não se preocupar com algumas partes pretas,
que a gente vai já ajustar isso aí aqui assim, ó, mais ou menos aqui, aqui embaixo também vai ficar pretinho, aqui embaixo, ó, aqui embaixo na sombra vou diminuir um pouquinho a opacidade, olha só, olha a diferença, ó, como ficou um pouquinho mais acentuado alguns efeitos. O que eu vou fazer agora, Paulo? Simples. Nós vamos só trabalhar esse terreno aqui com uma imagem de deserto que eu tenho, que é o areia, desert. Vou botar uma areia já pronta, que vai dar um diferencial na nossa imagem. Olha só. Vou botar aqui essa areia aqui assim. Clip mask, ok, por cima, com uma máscarazinha preta e um brush, máscarazinha branca e um brush preto. Eu vou fazer isso aqui, ó. Olha só, vou fazer isso aqui, beleza? E vou diminuir um pouco a opacidade, mais ou menos assim. Vou tirar o rasterize, que eu vou rasterizar essa imagem. Opa, vou tirar aqui o excesso e vou dar um Ctrl L, vou escurecer um pouquinho essa areia aqui, como também vou tonalizar com um Ctrl B. Olha só, ajustar aqui assim, ok, e vou tirar um pouco de saturação também. Enter, ok. Feito isso, notem que está bem legal a nossa doll. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá, vamos começar a ajustar. Vou colocar um Bevel Emboss. Eu vou pegar aqui os fios, ó, segurando o Alt, passo para cima, ok. Feito isso, eu vou colocar aqui 2 cliques. Vou colocar um Bevel Emboss mesmo nos fios. Eu vou até aproximar para ele ficar mais legal, ó. Vou colocar um Bevel Emboss um pouco maior aqui, o Deep, ó. A iluminação vai vir de cima, ok, assim. E vou colocar o Size mais ou menos assim, ajustado. O Soften, ok, ó. O Deep, ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir o fio, ó. Deixar o fio 0. Por quê? Porque nós já tínhamos um fio aqui quando nós juntamos a doll, olha só. Então, nós colocamos só o emboss, então ficou um fiozinho mais real. O que eu vou fazer agora, Paulo? Nós vamos trabalhar a luminosidade dessa imagem. Vamos colocar por baixo da modelo uma nova layer, aliás, a sombra. E vou fazer o seguinte, olha só. Vou fazer uma sombra da mão aqui embaixo, ó, porque ela não pode ficar flutuando. Eu vou colocar aqui uma sombra bem sutil, olha só aqui, ó. E com o brush um pouco maior, eu vou fazer a sombra do braço pegando para a parede, olha só, mais ou menos assim. Aqui também vai ser da mesma forma, ó, sombrazinha por trás. Aqui vai ficar iluminado, aqui também vai ficar, aqui também, e uma coisa bem sutil aqui por trás, ó. Olha só, mais ou menos assim. E aqui no chapéu fazemos isso aqui, e aqui na frente a pontinha do chapéu. Feito isso, colocamos em modo Soft Light, ó. Com o modo Soft Light, ele vai ficar uma sombra bem mais legal. O que eu vou fazer agora, Paulo? Vamos trabalhar a questão do cabelo. Eu vou esconder aqui mais essa questão do cabelo aqui. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou pegar minha ferramenta Smooth Tool, tá? Com um brush suave, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou puxar o cabelo dela, olha só, para dar uma assanhadinha, para não ficar aquela coisa chapada no recorte, ó. Então eu vou puxando para fazer de conta que é apenas
fiapos que está no cabelo dela, ou seja, isso aqui vai ajudar a fazer um diferencial na imagem, olha só. Vou salvar aqui no Ctrl S. Então, quando você trabalha isso aqui com o Smooth Tool, ele não fica um cabelo cortado seco, ele fica totalmente diferente, ó. Você pode puxar aqui, notem a diferença como foi que ficou, ficou bem mais assanhado. Aqui também nós vamos puxar um cabelinho aqui assim, ó, assim, ok, beleza. O que nós vamos fazer agora? Ctrl Alt Shift, aliás, não, vou dar um Ctrl J nessa sombra, com uma máscarazinha, eu vou tirar algumas partes aqui para ficar mais sutil, ó. Assim, ok. Vou dar um Ctrl Alt Shift E nessa imagem, ok. E vou fazer o seguinte, eu vou começar a trabalhar com os meus filtros da Nik Software, que quem acompanha os meus tutoriais aí sabe que eu gosto muito desses filtros. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar um chamado Bleach Bypass, que eu gosto muito, que ele dá um efeito meio que HDR. Vou aumentar a saturação, o contraste também vou dar uma ajustada e vou dar um ok. Ele vai dar uma tonalizada melhor na minha imagem, vai ficar uma coisa bem mais legal. Onde eu vou tá diminuindo aqui o fio ou a opacidade. Eu só vou diminuir aqui um pouco a opacidade, 60%. Ctrl Alt Shift E novamente, né? E vou dar novamente o Nik Software. Estou utilizando o Color Efex Pro 4 e vou dar um outro efeito, mais ou menos, deixa eu ver aqui um efeito legal. Esse aqui, o Cross Processing, que ele vai dar um efeito meio retrô na foto, olha só, na minha imagem. Então eu vou procurar aqui um Cross Processing, vou botar esse aqui. Esse aqui, que vai dar um efeito bem legal, né, na minha imagem. Vou dar um ok. Olha só. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar Render Lighting Effects. Lembrando, Lighting Effects só funciona se o seu processador tiver função para chip gráfico ou tiver uma placa de vídeo para isso. Com o Lighting Effects eu vou girar aqui a iluminação, vou colocar a iluminação de onde ela realmente está saindo, que é desse buraco no teto. Olha só, tá aqui. Vou girar isso aqui, mais ou menos para deixar retinho assim. Vou colocar aqui. Vou aumentar esse tamanho. Opa, eu puxei demais. Vou aumentar aqui o tamanho desse efeito. Eu vou puxar aqui embaixo. Puxar para cá. Indo aqui um pouquinho assim. Vou girar. Ajustei aqui, eu vou puxar um pouquinho assim. Aumenta aqui o tamanho. O ambiência eu vou aumentar também, mais ou menos assim. Aumenta-se a força dessa iluminação, mais ou menos aqui. Vou abrir mais um pouco aqui o cenário. Vou botar para baixo um pouco. Ok. Fecha assim um pouquinho a ambientação. Vou botar uma coloração que dê um efeito meio pôr do sol, assim, mais ou menos. Ok. Aumenta a ambientação. Vou botar aqui mais metálico. Aumenta aqui um pouquinho. E vou dar um ok.
Feito isso, eu vou mudar o meu blend para Soft Light, ó, e vou diminuir um pouco a opacidade, ok. Veja só a diferença, ó. Onde na própria imagem, no próprio filtro, com uma máscara eu vou retirar aqui o excesso, ok. Porém, eu vou colocar um photo filter na mesma coloração, meio amarelado, olha só, ok. Vou aumentar a luminosidade aqui e vou fazer isso aqui, ó, assim, ó, aqui e aqui, olha só, onde ela vai estar sendo iluminada, né? E vou mudar o blend para que o blend ele me dê uma suavizada normal. Deixa eu botar aqui normal mesmo, ok. Vou dar um Ctrl Alt Shift E novamente, vou no meu Nik Software Color Effects e vou começar a trabalhar aqui um outro filtro que ele possa me dar uma tonalizada melhor nessa questão da imagem. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Não, deixa eu ver aqui em cima. Vou pegar aqui embaixo, tem mais alguns. Esse aqui, Vintage, vou botar aqui a opacidade um pouco maior, mais ou menos aqui assim, aqui assim, que ele vai dar uma luminosidade maior na imagem. Adaptar bordas e dou um ok na minha imagem. Ele vai dar uma ambientação melhor à minha imagem, olha só. Feito isso, com a própria máscara, eu faço isso aqui, ó. Eu vou fazer uma clareada nisso tudo aqui, ok. Onde vejam a diferença aqui, ó, antes e depois. Ctrl Alt Shift E novamente e vou aqui no meu Viveza, porque é o Viveza que vai dar um diferencial na minha imagem, olha só. Tornar um pouquinho mais vermelho, aqui um pouquinho mais para o retrô, assim mais ou menos, ó, aqui. Shadow nós vamos aumentar bastante aqui. Estrutura nós vamos aumentar o máximo aqui para ficar um pouco mais escuro. Saturação nós vamos dar uma saturada. Contraste e brilho e damos um ok. Olha só, ele vai dar uma carregada e vocês vão ver a diferença ali, o antes e o depois dos nossos ajustes, beleza? O que eu vou fazer agora, Paulo? Dá um Ctrl Alt Shift E novamente na imagem, vou aqui em Render Lens Flare, vou colocar o Lens Flare aqui, ó, bem suave, mais ou menos aqui assim, vou aumentar o tamanho, ok, ó, e fez aquele efeito de sol, né, na imagem, em perfeição, com uma boneca meio que jogada aos ratos, para que ela não tenha, ela não é como se não tivesse, ninguém quisesse mais brincar com ela. Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula, feita com carinho para vocês, fiquem com Deus, até a próxima pessoal, não deixem de acessar o nosso site www.tutorialsphotoshop.info, né, tutorialsphotoshop.info, o nosso grupo no Facebook, ok? Abração, fiquem com Deus, até mais, falou!